E aí, galera, tudo bom? Então, ó, essa última aula vai ser sobre a parte 3 de termoquímica, tá? Então, depois dessa aula, próxima semana, depois que vocês já tiverem visto as três partes da termoquímica, eu vou pegar uns exercícios e vou responder com vocês próxima semana, tranquilo? Então, a parte de hoje, pessoal, vai ficar entre entalpia de combustão, entalpia de formação e energia de ligação, tá? São conceitos parecidos com vistos anteriores, tranquilo? A não ser da energia de ligação. Mas energia, entalpia de combustão e entalpia de formação são os mesmos conceitos de variação de entalpia, tranquilo? O que é entalpia de formação? Vou ler o conceito aqui. A entalpia padrão de formação de qualquer composto, pessoal. Lembrando, composto, tá? O que é um composto? É uma molécula formada a partir de substâncias simples. Então, toda molécula que for composta, ou seja, que apresentar mais de um elemento em sua estrutura, ela é formada a partir de substâncias simples, tá? Então, o ΔH de formação, pessoal, geralmente, na maioria dos casos, ele vai ser um valor negativo. Tranquilo? Por quê? Porque indica que essa transformação ela é espontânea. Tranquilo? Então, toda vez que eu tiver um composto, ou seja, uma molécula com mais de um elemento em sua estrutura, eu vou ter um ΔH de formação para ela. Geralmente, esse ΔH de formação vai ser negativo, porque indica que esse processo é espontâneo, tá? E eu tenho uma reação aqui para a formação do etanol. Etanol aqui, tá? Então, eu tenho todos os reagentes são substâncias simples, ó, carbono, grafite, gás hidrogênio, meio de gás oxigênio. Juntei esses três, formei o etanol. Tranquilo? Então, eu vou ter um valor de ΔH de formação para essa reação aqui. Novamente, se o composto existe, se o composto existe, geralmente, esse ΔH de formação ele é negativo, porque nos indica que esse processo é espontâneo. Ou seja, que é algo espontâneo que vai acontecer sem necessidade de uma força extra para que isso ocorra. Tranquilo? Beleza. E o que é a entalpia de combustão? A entalpia de combustão, pessoal, é a quantidade, vou trocando por miúdos. Combustão sempre não vai ser uma reação exotérmica, sempre vai ser uma reação isotérmica. Então, esse ΔH sempre vai ser negativo. Então, o ΔH de combustão, pessoal, é quanto de calor um mol desse composto vai liberar em sua combustão. Ou seja, qual combustível é mais eficiente para liberar mais calor? É para isso que serve o ΔH de combustão. Tranquilo? Lembrando, combustão é uma reação extremamente exotérmica, ou seja, o ΔH é negativo, está liberando calor. Então, com os valores de ΔH de combustão, a gente consegue mensurar qual combustível ele é mais eficiente na liberação de calor. Então, quanto maior esse valor, mais calor ele está liberando em sua reação. Tá? Então, eu tenho aqui duas combustões. Eu tenho a combustão do metano, eu tenho a combustão do etanol, tá? Perceba que a combustão do metano, ele libera 890,8 kJ por mol. Isso é negativo porque indica que é uma reação exotérmica, está liberando. Já do etanol, ele libera 1.366,8. Se fosse uma questão, qual dos dois combustíveis seria mais eficiente para gerar calor, liberar calor? Seria o etanol. Porque o etanol está liberando 1.366,8 kJ por mol. Agora, galera, isso é a cada 1 mol. Tá? Perceba que essa quantidade é a cada 1 mol. Se eu tiver 2 mols de etanol, aí vai ser 2 vezes esse valor aqui, porque eu tenho o dobro dele. Tranquilo? Então, isso aqui é proporcional. Tá? É a cada 1 mol. Se eu tiver 2 mol dele, aí esse valor do ΔH vai ser o dobro. Tranquilo?
Então, ΔH de formação e ΔH de combustão, pessoal, a gente pode unir os dois com a lei de Hess e descobrir o ΔH de combustão a partir do ΔH de formação, tá? Então, ó, eu tenho essa minha reação aqui em cima, presta atenção aqui em cima, ó. Eu tenho a combustão do eteno, tá? Tá aqui o eteno, sofrendo combustão com gás oxigênio. Lembrando, pessoal, se é uma combustão, sempre vai ter que ter gás oxigênio. Se é matéria orgânica e essa matéria orgânica tem carbono e hidrogênio, vai formar sempre gás carbônico e água, tá? Então, ó, eu tenho essa equação de combustão aqui, essa aqui de cima, e eu quero saber o ΔH de combustão dela. Eu quero saber quanto de calor o eteno vai liberar nessa reação. Então, ó, eu posso pegar 3 equações, tá, que me formam compostos a partir de substâncias simples. E lembra lá, pela lei de Hess, pessoal, eu posso pegar 20 equações, somar elas e obter a minha equação global, que é essa daqui de interesse. Depois eu somo os ΔHs dessas equações e vou obter o ΔH final. Porque lembra, as reações, as equações são tudo funções de estado. Esse valor do ΔH é função de estado. Então não importa o caminho que eu fiz. O que importa é o final e o inicial. Beleza? Então, ó, as equações de formação do eteno, as equações de formação do gás carbônico e da água estão aqui. Tá? Só que, pessoal, presta atenção aqui. Para o eteno ficar nos reagentes, ele está no produto. Eu tenho que inverter essa equação. Tá? Eu posso inverter ela. Agora, lembrando, se eu inverter essa reação, eu vou transformar o eteno em reagente e vou decompor ele em carbono, grafite e gás hidrogênio. Então, estou invertendo essa equação como está apresentada aqui embaixo. Eu inverti ela, o eteno que estava no produto veio para o reagente e esses dois que estavam no reagente foram para o produto. Agora, lembra, se eu estou invertendo uma equação, eu inverto também o sinal do valor absoluto do ΔH. Então, se esse valor absoluto aqui tem um sinal positivo, eu inverto ele e ele vai ficar com um sinal negativo. Tranquilo? Outra coisa. Por que tem esse x2 aqui? Eu vou ter que multiplicar essas duas equações daqui para obter esses resultados aqui embaixo. Por quê? Perceba que aqui eu tenho carbono grafite. Só que na equação global que eu quero, eu não tenho carbono grafite. Muito menos gás hidrogênio aqui. Então, eu tenho que eliminar eles das equações. Uma forma de eliminar é eu cortando se ele é produto e se ele é reagente na reação de baixo. Então, ó, aqui eu tenho 2 carbono grafite, aqui eu só tinha 1. Para eu poder cortar eles, eu tenho que ter 2 carbono grafite nos reagentes. Então, eu tenho 2 aqui carbono grafite e aqui eu vou ter 2 carbono grafite. Então, eu posso cortar os dois. A mesma coisa acontece com hidrogênio. Aqui eu só tinha 1 gás hidrogênio. Quando eu multipliquei por 2, eu multipliquei a equação toda por 2. E agora eu tenho 2 gás hidrogênio aqui, 2 gás hidrogênio aqui eu posso cortar. Lembrando, esses valores aqui não são por mol, ó. Eu estou multiplicando ele por 2. Então, esse valor também é multiplicável. Porque agora eu vou ter 2 mols aqui. Então, é 2 vezes esse valor que vai dar menos 787,0. O de baixo também. Era esse valor a cada 1 mol, só que eu estou multiplicando por 2. Então, vai ter 2 mols aqui. Então, vai ser 2 mols, multiplica esse valor por 2, que vai dar menos 571,6. Ao cortar aqui, eu passo a régua e peço a conta. Qual é a conta que eu tenho? Exatamente a equação de interesse aqui em cima. Quem é meus reagentes? Eteno mais gás e oxigênio, gerando gás carbônico mais água. Foi o que sobrou. Quem sobrou do lado dos reagentes aqui? O eteno. Sobrou esse 2O2 mais O2. 2 mais 1 dá 3, então dá 3O2. Sobrou 2CO2, 2CO2 e 2H2O. 2H2O. E eu quero saber agora qual é o ΔH de combustão para o eteno. Simples. Pela lei de Hess,
eu somo esses três valores aqui. Então, o ΔH de combustão vai ser igual ao ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. Assim que eu somo esses três, lembrando, eu estou somando, tá? Estou somando. Então, ó, menos vai ficar menos, mais com menos vai ficar menos, mais com menos vai dar menos. Então, vai ter todo mundo aqui com o mesmo sinal, então eu vou somar todo mundo, que vai dar exatamente esse valor aqui de baixo. Tá? Então, o valor de combustão do eteno, pessoal, é menos 1.411 quilojoules por mol. Certo? Beleza? Tranquilo. Deixa eu apagar aqui. Tranquilo. Agora, energia de ligação. Pessoal, se liga. Se liga, eu vou falar agora, tá? O que é energia de ligação? Vamos lá. Qual é o caminho natural de toda a reação química? Novamente. Reagente vão reagir entre si, vão trocar suas ligações, ou seja, vão ter que quebrar essas ligações antigas e formar umas ligações novas. É essa. Só que, quanto mais forte for a interação, ou seja, quanto mais forte for a ligação desses reagentes, mais energia eu vou necessitar para poder quebrar elas. Então, a energia de ligação, pessoal, é a força que uma ligação tem e vou ter que consumir um calor, vamos dizer assim, ou seja, botar uma energia necessária para quebrar essas ligações. Viu? Então, lembrando, a energia de ligação é a energia necessária para você quebrar a ligação entre dois átomos. Certo? Lembrando, quanto mais forte for a interação entre esses dois átomos, mais energia você necessária para quebrar essas ligações, para que eles fiquem livres e reajam para formar outras ligações. Certo? Beleza. E eu tenho a entalpia de ligação, que é esse delta de ligação H, que é a variação da entalpia para a quebra de um mol de determinado tipo de ligação química de uma substância em fase gasosa. Tá? Então, ΔH de ligação, pessoal, nada mais, nada menos do que a variação de energia que obteve para quebrar essa ligação. Certo? Só isso. Então, ó, exemplo 1. Eu tenho a variação da entalpia quando eu tenho 1 mol de gás cloro, quando ele é dissociado, ou seja, quando essa ligação aqui é rompida. Quando eu quebro essa ligação, pessoal, perceba que eu tenho aqui uma molécula diatômica. O que é diatômica? Só possui 2 átomos. Então, só vou ter uma ligação aqui entre eles, que nesse caso aqui, tá? E para eu quebrar essa ligação aqui entre 2 cloros, eu preciso dessa quantidade de energia aqui, ó, 242 positivos quilojoules. Certo? Então, a energia necessária para se quebrar uma ligação cloro com cloro é de 242 quilojoules. Certo? Agora, se eu tenho moléculas poliatômicas, ou seja, com mais de 2 átomos localizados, eu vou ter que utilizar a entalpia média das ligações. Ou seja, vou ter um valor tabelado. Ó, eu tenho aqui a quebra das ligações do metano. Eu vou quebrar em um átomo de carbono, não é isso? Ó, um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 5 átomos na jogada. Ele dá o ΔH de ligação, que é esse daqui, ó, 1652. Mas a minha pergunta é, quanto de energia é necessário para romper uma ligação entre o carbono e o hidrogênio? Olha, você tem esse valor total e você tem 4 ligações dessa, então você pega esse valor total e divide por 4. Se fossem 3, você pega o valor total e divide por 3. Se fosse 5, pega o valor total e divide por 5. Tranquilo? Então, é a média das ligações. Você pega o valor total
e divide pela quantidade de ligações dessas ligações que você está analisando. Tá? Está analisando aqui a ligação entre carbono e hidrogênio. Se tivesse carbono ligado a um oxigênio aqui, o valor seria outro. Porque cada ligação vai ter um tipo diferente de um valor específico de energia de ligação para cada um. Tá? Beleza. Então, vou fazer um exemplo aqui. O cloreto de metila, que é esse rapaz aqui, ó, é utilizado principalmente na fabricação de silicones e borrachas sintéticas. Ele pode ser obtido pela reação entre os gases metano e cloro sob a temperatura de 300 graus Celsius. Então, é necessário uma temperatura muito grande para fazer com que essas moléculas aqui comecem a se chocar, onde eles passam a energia de ativação para que eles comecem a romper suas ligações e comecem a formar essas novas ligações aqui. Tranquilo? Aí ele fala aqui, utilize os dados da tabela a seguir para determinar se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu sei que para eu saber se é endotérmico ou exotérmico, eu tenho que saber do ΔH. Tá? E o ΔH ele vai ser me dado pelo ΔH de ligação, tá? ΔH de ligação dos produtos, ΔH de ligação das ligações rompidas menos o ΔH de ligação das formadas. Beleza? Vai ser o H das rompidas, das ligações rompidas, menos o ΔH, isso é um delta, tá? Das ligações formadas. Beleza? Então, o ΔH aqui vai ser o seguinte. Bom, pessoal, então, aí, deixa eu pegar aqui o pincelzinho que ele sumiu. Beleza, então, eu vou pegar a quantidade de calor necessário para romper as ligações dos reagentes, menos a quantidade necessária para fazer as ligações dos produtos. Tá? Então, é ΔH de ligações rompidas menos ΔH de ligações formadas. Isso lembrando que é uma somatória, tá? Você vai somar todos. Beleza. Então, vamos lá. Quais são as ligações que eu quero romper? Deixa aqui. Eu tenho 4 ligações entre carbono e hidrogênio. Então, eu tenho 4 vezes as ligações carbono e hidrogênio. Tá? Mas eu tenho que romper essas duas também. Então, eu tenho uma ligação entre cloro e cloro. Certo? Está aqui. Como é menos, tá? Eu tenho 3 ligações aqui entre carbono e hidrogênio. Então, eu tenho 3 vezes carbono e hidrogênio. Tá? Vou botar com X. Carbono e hidrogênio. Mais, vou botar aqui para baixo, tá? Eu tenho uma ligação carbono-cloro. Carbono-cloro. Tenho uma ligação deles. Lembrando que isso é tudo multiplicado, tá? Mais, eu tenho uma ligação hidrogênio com cloro. Foi o que eu fiz aqui novamente. Peguei a energia necessária para romper e eu estou analisando aqui a quantidade apenas. Nos reagentes eu tenho 4 ligações entre carbono e hidrogênio e eu tenho uma ligação entre cloro e cloro. Aí menos, que é da fórmula, eu tenho 3 ligações aqui, carbono e hidrogênio. Tenho uma ligação carbono e cloro e eu tenho uma ligação hidrogênio e cloro. Agora eu vou olhar as tabelas, pessoal, o valor necessário para romper essas ligações, substituo aqui. Então, eu tenho 4 ligações carbono e hidrogênio. E para romper a ligação carbono e hidrogênio, é necessário 413 de energia. Mas, eu tenho uma cloro-cloro.
A ligação cloro e cloro é 242. Tá? Beleza. Menos, que é da fórmula. Vou botar aqui conchetes para não sair confundido. Tá? Não confunde tudo mesmo. Menos, que é da fórmula. Aí eu vou ter novamente. Vou fazer aqui direito para não confundir. Pronto. Menos, que é da fórmula. 3 vezes uma ligação carbono-hidrogênio, que eu sei que é 413. Mais, porque é uma soma, eu tenho uma ligação carbono e cloro. A ligação carbono-cloro, pessoal, é 328, mais, que eu estou somando de novo, uma ligação hidrogênio-cloro, que é 431. Fechei aqui, tá? Então, ó, novamente, o ΔH vai ser igual. Você vai resolver esse problema aqui, repete o sinal de negativo, resolve esses outros problemas aqui e vamos ver quais os valores mais ou menos que a gente vai ter aqui. Então, resolvendo primeiro esse daqui, ó, você vai ter que 4 vezes 413 mais 242 vai lhe dar um valor de 1.894, tá? Menos. Aí você vai resolver esse outro aqui. Perdão. Então vai ficar 3 vezes 413 mais 328 mais 431. Isso vai dar 1.998. Pessoal, o ΔH disso daqui vai ser igual a 1.894 igual a menos 104. Pela unidade aqui, ó, quilojoule por mol. Então, pessoal, se esse valor aqui deu menos 104, isso quer dizer que essa reação aqui, ela é uma reação, ó, exotérmica. Por que uma reação exotérmica? Porque o meu valor de ΔH deu um valor negativo. Tranquilo? Então, foi isso aí, galerinha. Espero ter contribuído para o estudo de vocês, tá? Próxima semana, venho com mais exercícios para a gente treinar. Certo? Então, um grande abraço. Tchau, tchau.